pesquisa que mostra que quanto mais você estuda, até financeiramente você fica muito melhor, porque você alcança novas possibilidades de renda. Mais do que isso, estudar muito e estudar bem faz você ter qualidade de vida. Afinal de contas, você tem acesso a informações que vão deixar você muito mais preparada, muito mais preparado para fazer as melhores escolhas no seu dia a dia. Então, estudar é uma estratégia incrível. O que nós vamos falar aqui, e logo nesse começo de ano, posso dizer assim, nós estamos voltando um ano de estudos, esse começo de maratona para quem vai maratonar 2021 estudando para a sua série ou para Enem vestibular, e nós começamos o primeiro quadro do Estudar Pode Ser Leve com esse tema, estudar através de um método com foco nos resultados, e é por aí que eu quero tratar uma boa conversa com você nessa manhã de segunda-feira e começar a semana com não só com a motivação e o interesse em se desenvolver mais, mas também com as informações certas para você aprender mais e melhor. Eu vou apresentar hoje para vocês aqui com o meu amigo Valdson, nós vamos conversar e você pode deixar perguntas no chat, pode interagir, e nós vamos falar sobre 5 P's, eu chamo de 5 P's, para que você tenha estudos com melhores resultados. Esses 5 P's são priorizar, profissionalizar, produzir, persistir e potencializar. Se você seguir essa sequência, você vai ter melhores resultados sem perder o seu foco nos estudos. Eu vou falar sobre cada um deles enquanto a gente conversa nessa manhã. Valdson, alguma pergunta, alguma interação agora? Eu estou aqui lendo o chat, vendo todo mundo interagindo, isso para a gente é importante. Quero dar um bom dia para todas as turmas que estão mandando coraçãozinho. Gente, para você que não sabe o que está acontecendo, nós estamos no dia de papear. Hoje, 19 de abril, abriu de forma oficial o Estudar Pode Ser Leve, que tem quadros importantes que uma das nossas possibilidades é mostrar as habilidades artísticas dos alunos da rede estadual de ensino. Eu quero deixar o Clebson bem à vontade e ele vai começar agora a falar sobre os tópicos, né, de como a gente pode fazer o nosso estudo ficar mais fácil. Então, qualquer coisinha eu entro aqui para a gente dialogar juntos, mas chegou o momento de você prestar muita atenção, porque afinal, a única coisa que ninguém vai roubar da gente é o conhecimento. Uma vez que a gente adquirir algo na nossa memória, se a gente tiver êxito e foco, vai edificar a nossa vida para sempre. Com você, Clebson. Então vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu estou ansioso para mostrar esse material para vocês. Aliás, eu vi no site, no nosso chat, de que o Paulo de Brito está perguntando sobre o material. Esse material a gente vai deixar à disposição para vocês também, tá, Paulo? Até o final da apresentação, esse material fica disponível para vocês. Bom, vamos falar sobre primeiro P para ter foco em resultado. É o material em PDF. Primeiro passo é priorizar. Nós não podemos falar de estudos com foco em resultado se você não prioriza os seus próprios estudos. Priorizar é colocar ali no seu nível de importância. Se eu perguntar para você que está me ouvindo aí, por que você está estudando? Quanto mais convicção da resposta você tiver, e quanto mais otimista e positiva for a sua resposta, mais você está tendente a priorizar os seus estudos. Por exemplo, se eu perguntar, por que você está estudando, Paulo? E se você disser, porque eu quero ser aprovado na minha série, para ter acesso ao conhecimento que vai me levar para uma universidade, ou eu quero estudar para eu poder aprender o máximo e empreender na minha vida, ou eu estou aqui para aprender coisas importantes e melhorar o meu dia a dia, o meu e da minha família e das pessoas em sociedade. Ou seja, quando você tem uma resposta sobre o porquê você estuda, melhor vai ser o seu engajamento, o seu envolvimento com essa atividade. Eu estou falando isso porque, de fato, alguns pesquisadores na neurociência, pesquisadores da aprendizagem, percebem maior sucesso em quem tem uma clara importância dos estudos na sua mente e na sua vida. Não tem como estudar bem
ter bons resultados se você não coloca os estudos como prioridade. Prioridade é aprender a dizer sim para o que você precisa fazer e não para todas as distrações que possam interromper ou dificultar o seu processo. Não deixe os estudos em segundo plano para depois. Estudar precisa ser colocado no universo de importância que ele merece. Como eu disse, são muitas as vantagens dos estudos, por que não você priorizá-lo? Quando você prioriza os seus estudos, você traça um objetivo pessoal. Esse objetivo pessoal vai trazer para você visão do que você pretende para o futuro. Isso é muito importante, usar os seus estudos para presente e futuro, é a sua visão de futuro, aonde você quer chegar. Daqui a 5, 10 anos, onde você quer estar? O que você pretende fazer na vida? Quais sonhos você quer realizar? Tudo isso tem que estar na sua visão de futuro para você associar isso aos estudos como um caminho para a realização. Foco, como disse o Valdson, em tudo na vida, para que tenha uma vida edificante, com maior probabilidade de realizar os seus resultados e os seus sonhos, você precisa ter foco. Foco, como diz uma amiga minha, é uma firme obstinação concentrada em um objetivo. Ela usa a palavra foco para usar o mnemônico. Ter foco é dar todos os recursos e atenção possível para a sua meta no final do seu processo. No caso dos estudos, ter foco nos estudos é imaginar onde você quer chegar ao final de todo esse processo. Na aprovação, em melhores notas nas suas matérias, aprendendo de verdade sobre o conteúdo que você aprendeu em sala de aula, através das aulas online, capaz, inclusive, de responder as questões e ter boas notas, ou conversar com um colega sobre o conteúdo que você assistiu. Tudo isso, quando você engaja nos estudos, você aumenta a sua possibilidade de foco. E o propósito é o seu grande porquê. Por que você vai priorizar? Qual o seu propósito com os estudos? Quem usar uma frase que muita gente já ouviu por aí, porque está presente no livro Alice no País das Maravilhas, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você precisa ter um propósito com seus estudos. E ainda, importante, a gente está só começando, tá? Vou falar já algumas informações importantes para vocês também. Mas é importante dizer, para você que está nos acompanhando aí, você se acha um estudante ou um aprendiz? Se eu pedisse para você optar por um ou por outro, qual seria a sua opção? Você é um estudante ou é um aprendiz? Se você se considera um estudante, né, você é aquele que tem uma visão de estudos, mas, tradicionalmente, o estudante pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa matriculada em um curso é um estudante, né? O aprendiz, ou aquele que aprende, é o que realmente tem um envolvimento ativo com os estudos. Ele não está lá só estudando, ele está aprendendo. Aprender é o resultado de um processo de estudo. Então, é melhor você ser um aprendiz do que apenas um estudante. Quem estuda, marca ponto, está presente na aula, até tem os seus momentos ali de estudos individuais. Mas se você não está retendo nada, você não passa de um estudante. E o importante é você ser um aprendiz, que é aquele que aprende o tempo todo. Porque nós somos máquinas de aprender. Todos os dias e todos os momentos a gente está suscetível de aprendizagem. Quando você conversa com alguém, quando você assiste uma aula como essa, quando você vê TV, quando você fala com os amigos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Nós somos máquinas imparáveis de aprender. É o mecanismo humano. Porém, você precisa escolher o que vai aprender, para que você não aprenda qualquer coisa, para que você tenha acesso a informações ruins, para que você não tenha acesso a informações que possam lhe prejudicar. Busque estar atento ao que você está aprendendo. Tá bom? O aprendizado precisa ser constante, como disse aí o Paulo. Vamos, então, dar noção de aprendizado ao invés de só de estudo. Não adianta sentar e estudar se você não aprendeu, tá? E, por fim, para esse primeiro tópico, o que é muito importante em quem vai priorizar os estudos, autorresponsabilidade. Você já ouviu essa palavra, né? Palavra enorme, mas que quer dizer que você é o responsável pelos resultados que você vem obtendo. Autorresponsabilidade é ser responsável
pela sua própria vida, pelos seus próprios resultados. Quando eu digo autorresponsabilidade, eu estou dizendo para você que não transmita a culpa do insucesso dos seus estudos para outras pessoas. Quando você é autorresponsável, você é capaz de colocar para as pessoas, ou na própria postura de vida, de que você está fazendo a sua parte, com o melhor que você tem. Nós não temos acessos iguais aos mesmos recursos, isso é verdade. Nós não vamos ter nunca as mesmas condições enquanto pessoas. Algumas pessoas têm espaços individuais para estudo, outras precisam estudar em um espaço coletivo, dividido com mais pessoas. Tem gente que tem que trabalhar e estudar. Tem gente que precisa, tem 1 hora de estudo por dia, tem gente que tem a tarde inteira livre para estudar. Não é igual a vida de todos os estudantes. Mas uma coisa é verdade, se você não for responsável pelos seus resultados, se você não estuda, entendendo que mesmo que tenha poucos recursos ou pouco tempo, você precisa atingir resultados, você vai ter realmente dificuldades na aprendizagem. Olha só para o resultado do Enem 2020, desse ano que se passou, de 2020. O resultado do Enem trouxe para a gente grandes surpresas, pessoas que estavam dentro de casa, com dificuldade de estudo através das aulas remotas, gente que ficou sem sinal, gente que teve que estudar só pelos livros porque ficou sem internet, teve aprovações em grandes resultados, porque independe do material que você está estudando somente, é muito mais uma postura de prioridade, de autorresponsabilidade. E aí, o primeiro passo que a gente vai conversar aqui, Valdson, e colegas e amigos que estão assistindo a gente, é: se você não prioriza, se você não associa os estudos a um foco, a um resultado, a uma visão, a um propósito, e se você não se torna um aprendiz autorresponsável, fica difícil ir para os próximos passos. Até aqui tudo bem? Até aqui está tudo ótimo. É interessante que tem um aluno aqui, o Erisvaldo Daniel Júnior, que realmente fez uma pergunta que eu creio que vai se encaixar perfeitamente com o que você vai falar agora. Ele está perguntando, pergunta para você quantas horas diárias você acha que todo aluno deve ter reservado para estudar. E eu tenho certeza que já já você vai falar sobre esse assunto. E é importante, tem muito aluno aí perguntando, o objetivo desse bate-papo. Gente, o conhecimento que está sendo liberado agora vai garantir o seu futuro, eu lhe garanto. Tem a Bia André, que é do 2º ano, que fez um comentáriozinho lá. Eu entendo que nesse processo de pandemia muita gente está perdendo a esperança. E ela acabou dizendo, daqui para lá o mundo já acabou, eu não estou pensando mais no meu futuro, eu acho que não vai existir mais o mundo, eu queria fazer uma faculdade, mas agora eu não estou nem mais pensando nisso, que eu acho que o mundo vai acabar. Gente, nós precisamos alimentar a nossa fé, acreditar que nós sairemos dessa e teremos um mundo melhor. Lembrando que muitos alunos aproveitaram esse tempo de pandemia para estudar e nós tivemos grandes resultados no estado de aprovação em concursos, em faculdade. Então, está aí mais uma oportunidade. Não desista dos seus sonhos e não deixe de crer no amanhã. Gente, todo dia nós temos que acordar com combustível, com a respiração e com a certeza. Nós vamos passar por tudo isso e vamos ter êxito, sim. Como agora o nosso querido Clebson está falando de priorizar, então cuidado com aquilo que você deixa armazenar seus pensamentos. Isso com certeza vai garantir o seu futuro. Porque tem gente que está materialmente vivo, mas os seus sonhos parecem que estão adormecidos. Pelo amor de Deus, desperte, acredite e alimente a sua fé. E não desista, tá bom? Pode continuar, Clebson. Maravilha. Eu vou já responder ao Erisvaldo, que perguntou sobre quanto tempo eu tenho que estudar por dia. Eu tenho uma resposta excelente para você. Não vou me esquecer, tá? Já vou falar, porque depende de algumas circunstâncias, algumas variáveis que vou já apresentar para você. E antes eu quero dar um recado para você também que está pensando aí sobre, eu não vou estudar porque eu imagino que o mundo vai acabar ou vai ter... É exatamente isso que eu falei para vocês, a falta de visão. Porque se você olha para o futuro e imagina que não vai dar em nada, você não vai estudar.
Mas se você não tem visão de futuro, se você acha que a visão de futuro é o pior cenário, você não vai se motivar para estudar. Acontece que a vida vai passar, as coisas vão chegar, muita gente vai realizar sonhos e você vai ter que conviver com o desperdício de tempo que você teve, né? Eu costumo dizer, qualquer ação em favor dos seus resultados e do melhor para você é válida. Não fazer nada é que é um grande problema, porque se vier o remorso depois, remorso é uma emoção que ninguém quer sentir. E essa visão de eu não vou estudar, deixa a pandemia passar, é que está fazendo muita gente não realizar sonhos agora na pandemia. A pandemia vai passar. É o que eu penso, é o que eu espero, e a minha fé me permite visualizar isso. Não só a fé, como a própria crença na ciência. Porque quantas guerras esse mundo já passou, quantos problemas maiores do que a pandemia essa humanidade já superou, nós vamos passar por ela, e é você que vai escolher se depois dela você vai ser alguém melhor ou pior, otimista ou pessimista, que vai passar ou reprovar. Então vamos priorizar pensando no melhor, e seja autorresponsável, não vítima. Vamos para o segundo passo. Todo mundo que pensa, você que pensa, eu vou estudar esse ano, eu vou me preparar mais, eu preciso atingir melhores resultados, tem que se tornar um aprendiz profissional. Profissionalizar é o segundo P. Tudo na vida exige comprometimento, e profissionalizar suas atividades de estudo é se tornar alguém comprometido com os seus estudos. Você sabia que aluno, estudante, é um profissional? Pois é, muita gente pergunta, você trabalha ou só estuda? Né? Dá uma sensação de que quem está estudando não está contribuindo socialmente, mas está. O estudante tem uma função social. A função social do estudante é aprender para colocar em prática o conhecimento científico. Tanto ele coloca em prática na sociedade para melhorar a sua vida e a dos outros, como também na própria escola ele debate o conteúdo para melhorar a visão da ciência. Então, ser um estudante é ser um profissional. Agora, você quer ser um bom profissional ou um profissional medíocre ou ruim? Quem quer ser um estudante profissional, um aluno que aprende constantemente, que faz o seu melhor, precisa estar atento aos seguintes pontos. Primeiro ponto, organização. Quando você se torna um aprendiz, você se torna um profissional comprometido com o seu sucesso e os seus resultados. E nesse momento, não basta só estar assistindo às aulas. Não basta em sala de aula, ou sala remota, ou sala de aula presencial. Você precisa organizar o seu tempo, o seu espaço em um outro momento. Sendo muito sincero com você, eu sou um aprendiz de técnicas e métodos de estudo, eu sou um mentor e coach, e há muito tempo eu coloco em prática na minha vida e ensino muitas pessoas a melhorarem os seus resultados nos estudos. Mas um item que é fundamental, você precisa ter o seu tempo de estudo individualizado. Não adianta confiar só na aula do professor. Por mais que o seu professor dê o melhor da sua aula, seja uma professora super didática, ele vai te trazer uma parte do conteúdo, mas você precisa completar isso depois. Quando é que você faz isso? Se organizando. Escolha o local certo de estudos, escolha os recursos adequados e use o melhor do seu tempo. Olha aí, vou falar sobre o tempo agora. O local. Escolha o melhor local onde você pode estudar diariamente. Procure um espaço para estudar todos os dias. Seja ali no seu quarto, em um cantinho, em um canto da sua sala, seja um espaço compartilhado com seus irmãos, outras pessoas da casa. Escolha um local. Pode ser, eu vejo muita gente estudando no quintal de casa, embaixo de uma árvore. Não importa se você tem um quarto fechado, iluminado com ar-condicionado, ou se você divide a mesa do almoço, após o almoço com outras pessoas. Tenha um local que você vai ter o hábito de estudar. Use os recursos que você tem. Você tem internet? Use a internet. Você não tem internet? Use o material impresso, apostilas, livros, mas não pare de estudar. Cada conteúdo é precioso. E defina o seu tempo de estudo dentro da sua rotina. Aí a pergunta que foi feita, qual é o melhor tempo de estudar? Quanto eu devo estudar por dia?
Primeiro, escolha, se possível, o tempo, o horário que você for mais produtivo. Tem gente que é mais produtivo e atento logo pela manhã cedinho. Então, acorda cedinho, toma o seu café e vai estudar. Tem gente que se sente mais atento, mais concentrado à noite. Escolha estudar à noite. E quanto tempo? Agora vai aqui uma dica importante, hein? O tempo é o máximo que você conseguir estudar sem perder qualidade. Se você consegue ter qualidade de estudo por 1 hora, ok. Se você consegue todo dia separar 1 hora e conseguir realmente aprender 1 hora, sentou e aprendeu e anotou e saiu de lá do seu momento de estudo feliz, satisfeito com o que você conseguiu aprender, inclusive podendo falar para outras pessoas e resolver questões sobre o conteúdo, ok. O que não dá para fazer é você ficar 1 hora sentado, pensando na sua rede social, pensando no WhatsApp, preocupado com a pandemia, esquecendo dos estudos e saindo de lá sem entender nada. Aí não vale. Uma outra dica, repito, o melhor tempo de estudo é o máximo que você conseguir sem perder qualidade. Mas algumas pesquisas dizem que se você estuda 2 horas por dia, com intervalos, 30 minutos, um intervalo de 5 minutos, ou 1 hora com intervalo de 15, se você estudar 2 horas por dia comprometidas, essas 2 horas com intervalos, você consegue ter excelentes resultados em concursos e aprovações. Muita gente passou no sonho que tinha com o curso do Enem, o curso através do Enem, com 2 horas de estudos por dia. Por quê? Porque tinha que trabalhar, porque tinha que estudar, tinha outras atividades. Muita gente foi aprovada em concurso público com excelente colocação, estudando só 2 horas por dia, mas todos os dias, 2 horas. O dia tem 24 horas. Se você estudar 2, você tem 22 horas do seu dia para fazer outras coisas. Se você dorme 7, 8 horas, se você trabalha 8 horas por dia, se você tem que preparar o almoço, se você arruma a casa, se você cuida de filhos, não importa. Se você conseguir destacar 2 horas, que não é muito para um dia de 24, você consegue ter bons resultados. Agora, quem consegue estudar 4 horas por dia, ótimo. Dependendo do concurso ou do resultado que você quer, mais horas você vai precisar. É óbvio que os cursos do Enem e dos vestibulares mais concorridos, por exemplo, medicina, a gente sabe que é um dos cursos mais difíceis. Então, quem desejou, quem sonhou com medicina, vai precisar dedicar o máximo de tempo possível para estudar. É uma grande verdade. Tá bom? Mas fica aqui a resposta. Se você ainda tiver dúvida, coloca no chat que o Valdson me passa se você entendeu ou não entendeu. Segundo ponto, profissionalização, planejamento. O planejamento, óbvio, você precisa ter uma agenda. Pode ser um pequeno bloco de nota, pode ser uma agenda no seu computador, pode ser uma agenda no seu celular. Os smartphones hoje têm vários aplicativos de agenda. É nessa agenda que você vai traçar metas e estratégias de estudo. Coloca lá na sua agenda. Segunda-feira, português, matemática e resolver 50 questões. Assistir videoaula ou ler apostila. Faça o seu planejamento. Use um planner. Existe na internet vários planners gratuitos para você organizar os seus estudos. Existem, inclusive, modelos de Excel, se você computador, mostrando como você faz um planejamento de estudos, por exemplo, para o Enem. Ou o próprio cronograma de aula que a escola passa para você, você pode usar o cronograma de aula que você tem durante a manhã, use esse mesmo cronograma para as revisões da tarde, ou exercícios da tarde. Utilize um planejamento. Se você não tem plano, você também não tem controle da jornada. O planejamento é flexível, tá bom? Então, se você colocou lá, estudar português 2 horas na segunda-feira e não conseguiu estudar português naquela segunda-feira porque ficou doente, porque aconteceu um imprevisto, tudo bem, plano é flexível. O importante é que você procure compensar o dia que você faltou e não se esqueça também de comemorar o dia que você realizou a atividade. Comemore, vibre, fique feliz. Se você concluiu as suas metas do dia, procure dar a você um brinde. Assista um capítulo da sua série favorita para comemorar a meta que você bateu. Mas lembre-se, primeiro, obrigação, depois a diversão, tá bom? Autocuidado é o terceiro ponto, antes da gente passar
olhando o chat, eu estou vendo que no primeiro ano está tendo uma pequena discussãozinha, né? Estão falando lá, mas eu quero agradecer o Carlos Eduardo, que está sendo bem sensato nas suas respostas. Ele acabou de colocar uma reflexão falando a respeito de ler livros, a importância de estar lendo livro. E falou também que muita gente está ficando preso tempo demais ao celular. Se você não tiver foco, como o professor Clebson está falando, vai ficar difícil verdadeiramente. Tudo que a gente tem prioridade é quando a gente vai manter o foco. Se não manter, vai se complicar totalmente. E tem muita gente do primeiro ano que está lá comentando, outros estão falando que não está entendendo o que está acontecendo. Gente, aqui está tendo uma oportunidade de você usar o passo a passo de como você ter um estudo eficaz. Preste bem atenção, porque todas as ferramentas, viu, Paulo de Brito? Você também fez um comentário pedindo ao Clebson, né, que ele possa dar passo a passo de como fazer. É exatamente isso que ele está explicando agora. Então, fique ligado, porque isso vai fazer a diferença nos seus estudos. Com você, Clebson. Vamos lá, você que está perguntando o que a gente está fazendo aqui, nós vamos lembrar mais uma vez, o nosso trabalho aqui é ajudar vocês a melhorarem o seu ritmo de estudos. Não adianta só pensar a matéria, tem que pensar o processo de captação da matéria. Eu sou mentor e coach de estudos e concursos, tenho algumas aprovações e já ajudei centenas de pessoas a organizar a sua rotina. É sobre isso que eu estou falando. E eu quero te passar aqui pontos importantes de quem organiza bem o seu dia a dia. Porém, é muito importante que você entenda também que não tem uma receita de bolo pronta. Tem um passo a passo que você vai ajustar na sua realidade. Porque, como eu já disse e vou repetir, nós não temos acesso às mesmas realidades. Você que está me assistindo aí pode ter, por exemplo, pode ser alguém que estuda e trabalha. Pode ser alguém que tem filhos, pode ser alguém que divide a casa com outras pessoas. Ou você pode ser alguém que não estuda, estuda e ainda não trabalha, não tem filhos, tem bastante tempo para aprender. Então, como eu não vou passar um passo a passo, uma receita que todo mundo vai usar, mas eu vou passar para vocês dicas que você vai colocar na sua realidade, tá bom? Então, voltando aqui à nossa conversa, autocuidado é o terceiro ponto da profissionalização dos seus estudos. Se você pensar que além do seu momento de aprendizagem, você também tem que cuidar do seu físico, por exemplo, com atividade física. Quem aí faz atividade física? Que atividade física faz? Cuide da sua mente, tenha uma mentalidade positiva, otimista, pensando no melhor dos seus resultados. E cuide das suas emoções. A inteligência emocional é algo muito importante para o nosso tempo. Pense nas suas emoções com cuidado para que você se sinta motivada e motivado diariamente para conquistar a sua autonomia. Você ser aquele que lidera o seu processo de aprendizagem. Não pense responsabilizar a sua escola, responsabilizar a internet, responsabilizar o professor, responsabilizar os seus pais. Vai dar algum resultado positivo. O resultado positivo vem quando você se torna o responsável e autônomo ou autônoma na sua aprendizagem. Então, terminei de falar do slide de profissionalização, né, atividade. Vamos para o terceiro ponto, que a gente já está quase acabando essa conversa. Produzir é o terceiro ponto. E para produzir bem, você precisa entrar em ação. Trabalhar com produtividade. A ação é a palavra que mais vai trazer resultados na sua vida em qualquer coisa. Não adianta um bom planejamento lindo, um planner enfeitado, não adianta uma agenda, a compra do seu caderno e um cantinho de estudo, se você não entrar em ação. A ação é onde tudo acontece. Mas você entra em ação para ter produtividade. Quando o Valdson falou mais cedo aí sobre foco, e a gente tem que falar sobre isso, tem gente que fica sempre desviando os assuntos. Quando você vai estudar em grupo para falar sobre biologia e a pessoa começa a falar de novela, tem aquela pessoa que está assistindo a aula sobre um determinado assunto e começa a tocar em assuntos que não tem nada a ver com a educação. Isso é falta de foco.
foco é algo que atrapalha, que consome, que traga o seu tempo e a sua vida. A falta de foco pode lhe prejudicar muito. Então, o foco é decidir o que fazer e fazer de forma concentrada. Nesse momento agora, o foco de vocês é em aprender a estudar melhor. Ouvir as minhas dicas, que são importantes, que muita gente já colocou em prática e teve boa aprovação, mas dando a real atenção. Produtividade é o resultado de uma boa ação. Mas o que é produtividade? Para muita gente, o conceito de produtividade é ter resultados com o mínimo possível de recursos. Mas o conceito que eu quero trazer para vocês aqui é: produtividade é um resultado de equilíbrio com bons resultados. O equilíbrio é saber dosar bem o seu dia a dia. Eu já conversei com alguns alunos que dizem: para passar com boa pontuação no Enem, eu preciso estudar o dia todo. Será se eu preciso estudar o dia todo e esquecer da minha saúde, dos meus relacionamentos, esquecer do sono? Aí é falta de equilíbrio. Resultado só vem quando você estuda com equilíbrio. E aí vale aquela regra do tempo que eu já falei para vocês. Estudar. Quanto tempo estudar por dia? Com o máximo de qualidade, no tempo que você tiver. Seja muito tempo ou pouco tempo, você precisa ter resultado. E isso aí é o que é importante. E não se esqueça, você precisa ter interesse nos seus estudos, porque se você estuda com a sensação de obrigação, eu estou aqui estudando só por obrigação, porque os meus pais querem, ou porque não tem jeito, ou vou sentar aqui para as pessoas olharem, perceberem que eu estou estudando, mas no fundo, a minha cabeça não está nem aí comprometida com a aula. Se você não tem interesse, você não tem bons resultados. Tem uma frase que eu guardo comigo até hoje, que foi uma professora que me disse. Ela disse: Cleverson, o interesse é a mola real de todas as coisas. Tenha interesse e depois aprenda uma boa técnica para você colocar os seus planos em prática. E não se esqueça da gestão do tempo. A gestão do tempo é algo precioso. Tempo é algo que não volta atrás. Qualquer que seja o seu tempo de estudo, qualquer que seja o seu tempo de atividades, você vai precisar utilizá-lo da melhor maneira possível. Gestão do tempo é, pois, a habilidade de usar o tempo de forma produtiva. Use o seu tempo para descansar, use o seu tempo para se divertir, mas também para aprender, para trabalhar, para crescer. Aprender a gestão do tempo é muito importante. Leia mais sobre gestão do tempo, sobre otimizar a rotina, e aí você tem um melhor resultado. Vamos agora para o quarto e penúltimo ponto de apresentação hoje aqui. Se o Valdson quiser fazer alguma observação, eu já falei sobre priorizar os estudos, profissionalizar, produzir, e agora eu vou falar sobre persistir. Vou continuar, tá bom, Valdson? Depois a gente volta para a conversa. Se os alunos tiverem dúvidas, a gente vai ter um tempinho aí, eu espero, para conversar. Persistir. Persistência nos seus estudos tem a ver com, depois que você se organiza e tem uma agenda, depois que você consegue ter o seu horário de estudos diário, aí vem uma parte que é bem difícil. Persistência. Persistência é a habilidade de continuar, de manter a constância nos seus estudos, de diariamente você se comprometer em sentar e estudar, independentemente do contexto do dia. Isso é persistência. Às vezes vai ser um dia sem internet, sem energia, mas você está ali fazendo as tarefas que você pode anotar, revisando o seu material. Pode ser que seja um dia mais triste, né? Mas você está ali, buscando aprender. Pode ser um dia de festa na sua casa, mas você também não desistiu de estudar naquele seu tempo destinado. Persistir é o segredo de manter bons resultados nos seus estudos. Tem a ver com superação, porque você, quando persiste, vai buscar os melhores resultados do que você vem atingindo. Superar é conseguir observar quanto que você atingiu de pontos e quanto que você pode ir além. Resiliência, a capacidade de, apesar dos problemas, você se manter forte o suficiente para continuar os estudos. Como eu disse, ser resiliente é, até naquele dia um pouco mais triste, aquele dia um pouco mais difícil, um dia mais tumultuado, você manter o seu compromisso.
Um dia que você está mais cansado, cansada, você manter o seu compromisso de estudos diário com a meta mínima cumprida. Talvez você colocou como meta mínima estudar 1 hora por dia. Então, cumpra essa meta sem desculpas, sem deixar que as circunstâncias impeçam que você conclua aquela meta. Por fim, cuide da sua inteligência emocional. A inteligência emocional, claro, a gente poderia ter uma conversa só sobre isso, mas eu vou deixar aqui a dica mais importante. A inteligência emocional é a capacidade de analisar suas emoções, sentir a sua emoção, interpretando qual é o seu estado emocional, se você está zangado, se você está confuso, se você está feliz, se você está triste, se você está preocupada, se você está ansiosa, qual seria o seu estado emocional? Depois de entender o seu estado emocional do dia, trabalhar com inteligência a elaboração dessa emoção para ela não atrapalhar os seus estudos. Claro, se você tem um estado emocional que lhe atrapalha sempre, é consistente, procure a ajuda de um profissional. A Rede de Educação Estadual do Piauí oferece esse serviço para te ajudar remotamente. Você pode entrar em contato com a escola ou com a própria Secretaria de Educação para descobrir os canais para conversar com um psicólogo, psicóloga, terapeuta, alguém que possa te ajudar na inteligência emocional. Mas todos nós não podemos ignorar isso não. Todo mundo tem que saber como está se sentindo, aliviar as emoções que estão pesando e lidar com as emoções de entusiasmo e de alegria. Alguma pergunta para antes da gente ir para o último tópico? Eu vou deixar o último tópico para depois de alguma interação entre a gente aqui. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente está quase no finalzinho dessa apresentação. Eu queria ouvir aí como é que está o Valdson, como é que estão os outros que estão nos acompanhando. É isso aí, eles estão interagindo de forma direta, e isso para a gente é muito importante. E sabe o que eu estou achando muito massa, professor Clécio? É exatamente essa possibilidade que eles têm de abrir o coração e falar a verdade. Por exemplo, o Carlos Eduardo falou das suas dificuldades, da dificuldade que ele tem em ler livros, falou um pouco também dessa questão do uso do celular, que muitas vezes rouba, né, atenção para manter o foco ao estudo. E eu achei isso fundamental. Parabéns, Carlos Eduardo, por abrir o coração e confessar as suas dificuldades. Lembrando que tem gente que não tem facilidade de falar o que sente, né? Também o Renan Santos falou, eu estou preocupado com a minha saúde mental. Gente, quando você bota para fora, externa o que você está sentindo, isso é louvável. O ruim é quando você fica calado, fica se remoendo ali por dentro. Lembrando, Renan Santos, que a nossa equipe, né, a equipe do Comitê de Mediações de Conflitos está aqui, né, essa equipe que trabalha no estado inteiro, tem psicólogos, tem assistente social, que estão acompanhando, nesse momento, o nosso chat. Então, aí, observando o que vocês estão falando, isso para nós é muito importante. A Darlene Oliveira falou que ela acha que quando a pessoa foca, né, nessa questão da queda, de tirar o seu desempenho, ela verdadeiramente não vai ter êxito. Então, isso tudo parte de uma decisão. Darlene Oliveira, muito obrigado por compartilhar isso. Tem muita gente elogiando o conteúdo, falando da importância de falar sobre esse assunto, e eu espero que você que está aí do outro lado continue conectado com a gente. Lembrando que já nós vamos para o último tópico e nós vamos ter um minutinho para estar interagindo com vocês e respondendo mais perguntas. Com você, professor Clécio. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês que estão interagindo no chat, que estão mandando perguntas e confessando as suas preocupações, como disse o Valdson. E eu quero comentar aquilo que o Carlos Eduardo colocou como preocupação. O uso do celular é um ponto que ele levanta como uma dificuldade. Eu quero dizer para o Carlos Eduardo que não só ele, mas muitas pessoas têm dificuldade de manter o foco por conta do celular. O celular é considerado um dos maiores vilões do tempo dos estudantes. Porque o celular, ele tem uma relação, vou tentar ser bem rápido nessa explicação, mas ela é importante para vocês. O uso do celular deveria ser uma ferramenta para te auxiliar nos estudos. Quando você usa o celular para consultar, para olhar, tirar uma dúvida, para olhar uma aula
uma videoaula que está disponível, para usar através de consultas nos exercícios, mas muita gente acaba desviando o uso do celular na hora dos estudos para redes sociais, para interagir no WhatsApp. Mas por quê? Porque é bom, o seu cérebro entende que o seu celular traz para você diversão, surpresa, engajamento. O seu cérebro é realmente viciado em informação do celular, porque você já se envolveu emocionalmente com esse aparelho. Alguns teóricos demonstram que as notificações ativadas no celular criam o interesse. Quando tem um barulhinho da notificação, o seu cérebro se conecta, chegou uma notícia, será se é grave? Será se é urgente? É divertida? Vai me trazer alguma informação importante? A sensação de que eu preciso urgentemente acessar o celular, me faz perder o foco. Então, qual é a dica? Para quem não consegue ter foco nos estudos com o celular, desligue o celular, coloque em modo avião, ou, no mínimo, desative todas as notificações. Você não pode deixar o celular dizer quando você vai consultá-lo. É você que tem que decidir qual horário de usar o celular. Aprenda e desenvolva isso, principalmente se você quer ter melhores resultados na sessão de estudo. Use a sua 1 hora, 40 minutos, 20 minutos de estudo. Quando você der um intervalo, você consulta o celular. Mas não deixe que o celular interrompa o seu momento de estudo, porque aí você está definindo quem está comandando a sua atenção, quem está roubando a sua atenção. Uma outra pergunta que o Carlos Eduardo fez aí, sobre como ler livros. Ler livros é um hábito importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Ler livros, na verdade, ler bons livros, não ler qualquer livro, vai te ajudar a falar melhor, a escrever melhor, a pensar, a criar contextos. Escreve bem, fala bem, quem lê bem. Então, ler livros também é um hábito, e como todo hábito, precisa ser conquistado. E não se conquista um hábito de forma abrupta, rapidamente. Todo hábito é conquistado lentamente. Qualquer atividade que você vai incluir como um novo hábito na sua vida, você vai conquistando ele passo a passo. Então, você quer ler livros? Aproveite, por exemplo, algumas horinhas alguns minutos antes de dormir, para quem está começando. Leia 10 minutos antes de dormir, ou 10 minutos depois de acordar. Deixa o seu livro do lado da cama. Acordou, despertou. Antes mesmo, de repente, de você fazer uma higienização, você pode ler ali 2 páginas. Ou após escovar os dentes, após o café da manhã, antes de começar os seus estudos, o seu trabalho, lê 2 páginas. 2 páginas não é problema para ninguém. Com o tempo, você vai aumentando a sua confiança, a sua atenção, e você vai lendo cada vez mais. Claro que depende do livro, depende do conteúdo, mas, sobretudo, depende de fazer isso diariamente. Se você quer ler bons livros, e se você quer ler sempre, e ler é importante, ler livros paralelos aos seus estudos, os que vão ser cobrados na prova e os que não vão, livros importantes da atualidade, você precisa fazer isso de forma constante, tá bom? E falando mais uma vez sobre o problema da preocupação com a mentalidade. Quem está aí com o problema de não estou bem em saúde mental, repito, o Valdson já disse, procure pessoas de confiança para conversar, ou busque ajuda profissional. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas estão aí para ajudar. E nós estamos num momento que não pode se ignorar a saúde mental ou a emoção de ninguém. Vamos para o último passo. A gente está acabando essa pequena aula, esse pequeno bate-papo do dia, do Estudar Pode Ser Leve. E o último passo está aí na minha tela, vai ser compartilhado com vocês. Potencializar, tá aí, ó. Potencializar é o último passo, né? Depois de priorizar, profissionalizar, produzir, persistir, potencializar. Você quer ter melhores resultados? Não fique na linha medíocre. Potencialize os seus estudos. De que forma? Aumentando mais o seu tempo de estudo, aumentando os seus resultados nas questões. Você está fazendo listas, está resolvendo 50 questões. Das 50 questões, você acertou 30? Beleza, comemore aí. Vamos avançar. Próximo mês se compromete em acertar 40. No próximo mês se compromete em acertar 50. Aumente para 60, 80 pontos. Procure potencializar. O que é potencializar? Tornar mais potente os seus resultados. Isso envolve alta performance. Professor, aí muita gente pode perguntar, eu comecei a estudar, mas eu não saio da mesma nota, do mesmo ritmo. Se pergunte,
O que está faltando para eu melhorar? Quando você tem a ideia de que está faltando estudar mais, resolver mais questões, pedir ajuda a um profissional, ver mais videoaula, você consegue aumentar a sua performance. E, por fim, manter o progresso contínuo. Não pare o ritmo, se esforce. Que tal você decidir, em 2021, agora, no mês de abril, a focar 2021 nos seus estudos? Procure se tornar uma pessoa melhor através dos estudos. Foque nos seus resultados. Faça esse compromisso com você mesmo. 2021 vai ser o ano para eu melhorar os meus estudos ou para eu atingir a melhor nota de todos os tempos da minha vida. Se desafie você a ser melhor naquela matéria que você realmente não era. Você tinha dificuldade em matemática? Se desafie agora em tirar as melhores notas. Estude as matérias passadas, peça ajuda aos seus colegas que sabem mais, mas se torne mais potente. Tem uma frase de um filósofo importantíssimo chamado Spinoza, que ele diz que a alegria humana vem do desenvolvimento da potência. Quanto mais você realiza as suas próprias metas, mais potente você fica e mais feliz você se torna. Como é bom a gente ser feliz, né? Seja feliz, comprometido com seus estudos, com as suas metas. Eu vou encerrar aqui, porque a gente está já no finalzinho, talvez dê tempo ainda para algumas perguntas, agradecendo, minha gratidão a vocês, e está aí o meu contato. Você quer dicas de estudo, quer conversar comigo para tirar alguma dúvida que eu não tirei aqui, vá lá no Instagram do professor Cleverson, @profcleverson, se você tem um Instagram, procure lá, tem uma coluna do meu Instagram só com dicas de estudos. Tá aí o meu contato também, se você quiser conversar sobre esse assunto, quer mais dicas sobre aprender mais, está com dúvidas sobre alguma coisa, entre em contato comigo, porque eu estou aqui à disposição para ajudar estudantes na melhor rotina que possam ter. Eu vou confessar para vocês uma coisa, viu, Valdson? Nossa, vou abrir meu coração agora para vocês. Eu fui um estudante que estudou muito errado. Muito. Eu estudei muito errado, eu estudava muito tempo, passava o dia todo numa mesa de estudos e não tinha bons resultados. Até descobrir que eu estava errando nas minhas estratégias. Eu reprovei em alguns concursos, eu tirei notas ruins em algumas matérias, mas não era porque eu não estudava. Eu estudava, eu sempre estudei. Era porque eu não sabia como. E aqui hoje, nesse momento, eu estava exatamente ensinando você a não errar mais, a ter melhor resultado, porque eu aprendi, coloquei isso na minha prática na minha vida, e estou compartilhando com muita gente, para não deixar que você perca tempo e tenha melhores resultados. Hoje eu já conquistei 13 aprovações, continuo estudando, amo, hoje eu já gosto de estudar. Para mim, estudar já é leve, não é um peso, mas eu sei que isso pode ser uma questão de hábito e de costume. Fica aqui a minha recomendação: não pare de estudar, dê o seu melhor nos estudos e você não vai se arrepender. A única coisa que ninguém tira da gente é conhecimento. Conhecimento é poderoso, tá bom? Estude bem, mande ver nas suas aulas, estude tirando as suas dúvidas, peça ajuda e se torne um estudante aí que tem muito mais aprendizagem para contar. Estou ficando por aqui, Valdson, mas a gente tem aí 5 minutinhos para ainda tirar dúvida e interagir até o final da nossa participação. Professor Cleverson, estou achando assim fantástico o que a gente tem recebido aqui no chat. Olha, João José fez uma pergunta. Professor, o que o senhor acha do método de estudo sem o caderno? Ele falou sobre aqueles bloquinhos, né, que você pode estar listando e botando as respostas do outro lado. Ele quer sua opinião a respeito disso. Ótimo. Olha só, é importante você ter um sistema de registro. Anote isso. Sistema de registro, que pode ser o caderno, mas não precisa ser só o caderno. Você pode usar um bloquinho de nota, você pode usar post-its, você pode fazer anotações no computador, você pode fazer mapas mentais. Não importa que tipo de recurso você vai usar, você tem que fazer anotações. Tem gente que faz anotação, inclusive, no próprio material de estudo, na apostila, na Xerox. Você pode anotar no cantinho. Lembre-se, tenha um sistema de registro. Eu lembro de um aluno que foi aprovado em uma das faculdades mais difíceis do Brasil para o curso de medicina, em primeiro lugar. E adivinha qual era o sistema de registro dele? Post-it. Ele pegava os post-its e
e na verdade era só o amarelo. Eu uso vários aqui em casa, eu uso várias cores para estudar e para organizar minha rotina. Mas ele usava só o post-it amarelo para anotar o que era importante de ser lembrado e colocou em um grande painel na sua casa. E ele fazia as revisões através do sistema de registro. E para que serve um sistema de registro? Para revisar. Não adianta ter um caderno bonitinho se você não vai revisar depois. Não adianta transcrever a aula. Tem gente que transcreve. Quem transcreve a aula fica bom de caligrafia. Não aprende. Aprender é entender o conteúdo e anotar só o essencial, de forma simples, resumida e pontual. Espero ter respondido, porque para a gente ganhar mais tempo com mais perguntas se tiver. Professor Cleves, a Bia Sodré está falando, eu acho muito interessante abrir o coração mesmo e bater a real. Ela fala que conseguiu dividir o seu tempo. Pela manhã ela faz as coisas de casa, né, e à tarde ela tira, e à noite também, uma parte do tempo para fazer seus estudos. Isso tem tudo a ver com aquilo que você tem falado a respeito de se organizar. Parabéns, Bia Sodré, por estar compartilhando isso com a gente. E ela diz assim: não consigo focar na minha vida espiritual e nem nos meus estudos às vezes. Então isso ocorre de uma forma muito frequente com todo mundo. Eu achei interessante também que um aluno escreveu: tudo o que é prioridade encontramos tempo de algum jeito. Então, na verdade, eu acho que você já falou durante a manhã inteira sobre isso, sobre focar naquilo que vai ser prioridade para você. Conforme você foca, o foco com certeza vai trazer grandes resultados. Também aqui nós tivemos Dani Naeli, que ela falou: as coisas se tornam mais fáceis quando você tem alguém para desabafar, conversar e compartilhar. Realmente, nós temos que entender uma coisa: nós estamos vivendo tempos de isolamento, de ficar em casa, estudar de forma remota, mas isso não impede da gente buscar interação com as pessoas que nos fazem bem, com pessoas que nos ajudam a enxergar de fato o que nós temos de melhor, que conseguem olhar para nós e extrair de nós algo positivo. É sempre bom ter um amigo que você possa falar sobre todos os assuntos. E preste muita atenção que tipo de conselho você recebe desses amigos. Porque tem gente também que não sabe escutar, que não sabe ouvir. E a gente vê que tem muito aluno mandando mensagem falando da necessidade de alguém que escute. Então eu deixo aqui um lembrete para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Aprenda também a ouvir. Às vezes a gente acha que os conflitos que o outro está vivendo é apenas uma besteira, mas quando você simplesmente empresta seu ouvido, você está fazendo com que o outro tire do seu coração toda a sujeira que está impedindo dele enxergar a vida melhor. Às vezes, um simples desabafo faz um bem gigantesco. O que você tem a falar sobre isso, professor Cleves? Eu considero muito importante que você aprenda a falar, a expor os seus sentimentos, a conversar com pessoas que possam lhe ouvir. Muitas vezes a vontade que a gente tem é só de alguém que nos ouça, com empatia. Não preciso nem pedir conselho às vezes, eu não preciso nem que a pessoa... Você também que está aí, de repente, está precisando falar, mas pode ser você que está aí também, uma pessoa que está pronta para ouvir alguém. E a habilidade de ouvir é o que nós precisamos, de gente que possa escutar aquele que está sentindo uma confusão, uma ansiedade. Falar é terapêutico, conversar com pessoas que você confia, e cuidado com os conselhos de quem não é profissional. Por isso, se você realmente sente que a sua emoção está te atrapalhando, porque uma mente brilhante, Valdson, uma mente brilhante, ela é prejudicada se ela não tem inteligência emocional. O seu dia de estudo é prejudicado se você não está bem, ou está pensando em um problema, ou está ansioso, ansiosa. Então, cuidar das emoções, da sua mente é importante. Alimente a sua mente com coisas positivas, converse com quem te entusiasma, olhe para o seu futuro vendo o melhor cenário. Mas se você tem dificuldade de fazer tudo isso, procure um profissional. Procure psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para que eles possam te dar as melhores orientações sobre como lidar com as suas emoções.
Tá bom? Fica aqui a minha recomendação. Por conta do nosso tempo, meu grande abraço a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Se quiser mais informações, pode falar comigo, quero ajudar você. Olha, eu quero que agradecer a Gabriele que falou, né, que essa aula, esse tempo que a gente teve no dia de papear, era o que ela precisava para a vida dela. Então, ela abriu o coração para agradecer a gente. Muito obrigado, Gabriela, pela sua gentileza. Tem muito aluno falando sobre ansiedade, né, que não consegue lidar com os estudos por causa da ansiedade. Mas lembrando, gente, que nós estamos aqui para ajudar você e tem diversas coisas que você pode estar utilizando para se comunicar com a gente. O professor Clebson já deixou aí o seu contato, deixou sua rede social, que você pode estar indo lá no Instagram dele e tá vendo dicas preciosas que ele coloca todos os dias. Então, vale a pena você acompanhar ele nas redes sociais. Lembrando que o Pescador de Sonhos também está com o Instagram, é o Pescador dos Sonhos. Você vai conhecer mais sobre as nossas ações através do hashtag Educação pela Vida, através do Estudar Pode Ser Leve. Você, aluno que está me ouvindo agora, que tem algumas habilidades artísticas, que canta, que dança, você pode estar enviando para a gente também o seu vídeo pelo contato 8699013010. Através desse telefone, você vai estar enviando o seu vídeo, que a gente vai estar transmitindo aqui no canal Educação. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse bate-papo tão precioso, que interagiram, que falaram dos seus sentimentos, que abriram o coração, que elogiaram a nossa atitude. Isso é muito importante para nós. Afinal, nós estamos descobrindo todos os dias os métodos de estudar que pode ser leve. Como o próprio professor Clebson admitiu, tinha também as suas dificuldades. Hoje ele se tornou quem ele é, referência para o estado inteiro, que eu me lembro muito. Para onde eu ia na SEDUC, eu ouvia falar do professor Clebson. Então, eu quero que você, aluno também, escute o seu nome nos corredores da escola. Que todo mundo fale bem ao seu respeito, porque toda dedicação que você lançar como semente, através do conhecimento, do estudo, vai ser benéfico para você mesmo. Então, nós temos hoje, no dia de papear, o professor Clebson Moreira, que é um cara totalmente aberto para transbordar aquilo que tem dentro dele. E eu tenho certeza que toda vez que ele faz isso, ele está cumprindo o seu legado e está, acima de tudo, trazendo felicidade para o seu coração. Afinal, quem não fica feliz de transbordar aquilo que faz bem? Então, ele compartilhou nessa manhã tão preciosa o seu conhecimento. E nós, do canal Educação, e toda a equipe que trabalha essa questão de mediação de conflitos nas escolas, nos 4 cantos do Piauí, somos muito gratos por todo o conhecimento e por toda a ajuda que você tem feito pela educação do Estado. Muito obrigado, professor Clebson, pela sua presença. Nós nos sentimos honrados e especiais por ter você aqui. Abraço, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau, e até o próximo dia de papear. Fiquem na paz e bons estudos.
Quer um aplicativo completo para estudar para o Enem? Então baixe agora mesmo o app Canal Educação. Você terá acesso a várias questões do Enem, simulados, videoaulas, podcast e ainda poderá enviar sua redação para ser corrigida por um professor. Para acessar, vá na loja do Play Store e digite Canal Educação. Na opção Responder simulados, escolha a disciplina que deseja, clique na seta do lado direito e em seguida Responder. Ao finalizar, clique em Enviar. Você também pode acompanhar as videoaulas do Canal Educação. Escolha Assistir aulas, depois a modalidade de ensino. Além disso, no aplicativo você vai encontrar centenas de questões das edições anteriores do Enem. Clique em Responder questões. Depois selecione os filtros que deseja. Já para enviar sua redação, basta clicar em Redações, escolher o tema e no final tire a foto da sua redação impressa e envie. Em poucos dias, você vai receber sua redação corrigida. O aplicativo Canal Educação é totalmente gratuito e está disponível para aparelhos com sistema operacional Android.